Bom dia a todos e a todas. Eu sou Elza Souza Crechete, sou professora aqui da Universidade Federal da Bahia. Nós estamos iniciando a quarta mesa do segundo webinário sobre a China atual e vamos tratar das relações sino-africanas no século XXI. A mesa está composta, no momento estamos só os três, o professor Renan Holanda, da Universidade Federal de Pernambuco, depois apresento cada um com mais detalhes, o professor Paulo Menechelli, da UNB, e estamos aguardando a entrada do professor Francisco Conceição, que é da Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique. Esse segundo webinário, ele resulta, vamos dizer, de atividades coletivas, né, de grupos de pesquisas e programas de pós-graduação aqui da Universidade Federal da Bahia, que vem tratando do tema China de uma maneira geral. Então, são os grupos de pesquisa, processos de hegemonia e contra-hegemonia, o Grupo de Estudos em Economia Política e Desenvolvimento, o GEPOD, e o Laboratório de Análise Política Mundial, o LabMundo. Isso junto com os programas de pós-graduação em Ciência Política, o programa de Relações Internacionais, Economia e Ciências Sociais. Então, esta é a quarta mesa de 10 mesas que estão organizadas, né? Até sábado teremos, né, mais a mesa, e ao longo aqui das exposições eu vou anunciando as próximas mesas, inclusive hoje à tarde teremos uma outra mesa. Então, nós estamos aguardando, eu quero cumprimentar os meus colegas, né, agradecer já desde o início, né, de terem aceitado o convite, continuamos aguardando o professor Francisco Conceição, eu acho que seria uma boa oportunidade de estarmos falando sobre a África e termos a presença de um pesquisador africano, né? Então, vamos seguir a seguinte ordem. Primeiro, agora vai falar o professor Renan, que vai tratar de questões econômicas, das projeções econômicas e de segurança militar na África, né? E, em seguida, o professor Paulo Menechelli, que vai tratar de um tema que eu acho que é muito pouco ainda estudado entre nós, que é a diplomacia cultural, né? Então, as exposições, cada um tem 20 minutos, né, para fazer sua explanação. Quando der 15 minutos, eu vou aparecer na tela, porque aí vocês já ficam avisados, me poupa de ter que interromper, sei que muito boas falas, né? Então, acho que podemos, né, passar a palavra para o professor Renan. E quero, mais uma vez, parabenizar a UFBA, né, pelos seus 75 anos. Eu tenho falado sempre que esta é a minha universidade, a universidade onde eu fiz graduação, onde eu fiz todos os cursos de pós-graduação, e sigo, né, aqui na minha trajetória acadêmica. Então, mais uma vez, parabéns. Então, professor Renan, a palavra é sua, muito bem-vindo. Muito obrigado, Elza. Antes de tudo, queria saudá-la, saudar a mesa, o professor Paulo Menechelli, o professor Francisco, que ainda não se encontra aqui, mas será um prazer assim que ele chegar. Saudar e parabenizar e cumprimentar todos os grupos envolvidos na organização desse webinário, né, os programas de pós-graduação também, toda a organização envolvida nesse congresso em celebração aos 75 anos da UFBA, essa universidade que tanto contribui e seguirá contribuindo para o desenvolvimento nacional. Em nome de Sidney, João Felipe, Carol, que estão aqui conosco no backstage, eu cumprimento a organização, e em nome dos professores João Carlos e Paulo Miguel, reitor e vice-reitor, estendo o cumprimento a toda a comunidade que compõe a UFBA e, claro, saúdo também com um ótimo dia, um bom dia a todas e todos presentes na audiência. Bom, eu vou compartilhar aqui meus slides, quem estiver aqui no backstage eu peço que solte na tela, por gentileza. O objetivo da minha fala busca tentar cobrir brevemente dois aspectos da presença chinesa na África. Um é mais conhecido, né, diz respeito à projeção econômica, este é um fenômeno muito mais estudado também,
desenrolado mais recentemente, né? E por isso mesmo ainda carece de estudos e de análises mais aprofundadas, que é a presença militar da China no continente. Então, na minha fala, eu pretendo analisar algo como a sobreposição entre essas duas dinâmicas e os desafios e as perspectivas também que daí emergem, né? E como dizem que imagens, né, comunicam mais do que palavras, né, com uma imagem que eu gostaria de começar, né, que ilustra bem essa presença econômica da China no continente africano. Aí na tela vocês têm um mapa com a geolocalização de quase 3.500 projetos de desenvolvimento financiados pelo governo chinês em 138 países, territórios, no que diz respeito ao intervalo entre 2000 e 2014. Então, cada pontinho vermelho desse é um projeto financiado pelo governo chinês, né? Só pela imagem fica claro que há uma grande concentração desses projetos no continente africano. Essa imagem ela é retirada do projeto China Eye Data, da Universidade William Mary, na Virgínia. Então, cada pontinho desse pode ser relacionado a projetos dos mais variados, aeroportos, ferrovias, hospitais, escolas, linhas de transmissão, usinas, barragens, plantas industriais variadas, enfim. Né? A centralidade da África nesse escopo dos projetos financiados pelo governo chinês, e particularmente as porções mais próximas aos litorais, né, no Atlântico, e mais especificamente ainda no Oceano Índico, né, fica muito claro aí nessa imagem, né, essas cercanias, né, ou no litoral ou próximo ao litoral do Oceano Índico, vão ser alvo das questões tratadas aqui ao longo da minha fala. Né? E se a gente observa um outro mapa, né, com os detalhes do principal empreendimento internacional da China atualmente, essa importância do Oceano Índico e do continente africano talvez fique ainda mais clara. Né? Estou falando do projeto da nova Rota da Seda. A alcunha oficial é a iniciativa Cinturão em Rota, ou Belt and Road Initiative. Né? A essa altura, eu acho que todo mundo já está mais ou menos familiarizado, mas se trata, em suma, né, de uma iniciativa trilionária de investimento em infraestrutura, de integração, que foi lançada pelo presidente Xi Jinping já no início do seu mandato, em 2013. Então, tem um cinturão que é terrestre, está aí sinalizado num tracejado mais avermelhado, que sai da antiga capital imperial de Xi'an, na China, né, que é onde ficam os guerreiros de terracota, um conhecido ponto turístico, percorre a Ásia Central, o Oriente Médio, Turquia, Rússia, até chegar aos portos da Europa Ocidental. E tem também uma Rota da Seda marítima, está aí no tracejado azul na tela, passa pelo litoral chinês, né, no início, né, percorre ali o Sudeste Asiático, Estreito de Malaca, tangencia o subcontinente indiano, margeia a costa índica africana, até adentrar o Mar Vermelho, né, segue até o Mediterrâneo e se encontra com o cinturão terrestre. Então é natural que muitos dos investimentos da presença econômica da China na África digam respeito a esse projeto, né? Não apenas a isso, mas muita coisa relaciona-se com a nova Rota da Seda. E o meu ponto aqui na minha fala é que é também natural que, em paralelo a esse adensamento dos laços econômicos, acabe crescendo também as preocupações em torno da segurança, as seguranças das rotas de comércio, dos projetos que são tocados em solo, a segurança dos portos, das operações portuárias, né? Então, tudo isso adiciona complexidade e impõe desafios importantes ao relacionamento sino-africano. Não é à toa que foi no continente africano que a China inaugurou a sua primeira base militar no exterior, que fica no Djibouti, né, aqui no chifre, né, da Somália, no chamado Golfo de Aden. Né? O Djibouti é um país muito pequeno, porém tem uma localização extremamente estratégica, aí no Golfo de Aden, no chifre da Somália, né, fica ali no chamado Estreito de Bab el-Mandeb. Né, é uma das cabeceiras do Mar Vermelho, que a gente acabou de ver, é passagem fundamental da Rota da Seda Marítima em direção ao Mediterrâneo. Então, notem que essa base ela só foi aberta em 2017, né, a primeira base militar da China no exterior, ou seja, tem menos de 5 anos. Então, isso demonstra bem que estamos testemunhando uma dinâmica em seu pleno desenrolar, em pleno movimento. Nesse mapa da tela, vocês estão vendo em vermelho, as bolinhas vermelhas são bases chinesas, então, à exceção da base no Djibouti, todas as outras bases ficam no próprio território chinês, né, ou no litoral ali perto, no mar continental chinês.
Em cinza estão bases indianas e em azul bases norte-americanas, né? As bolinhas que estão tracejadas é porque se tratam de potenciais bases, né? São bases que ainda não existem, são ainda apenas entrepostos, né? Comerciais, portuárias, né? O caso de Guadá, no Paquistão, Tanzânia também, mas não são bases ainda operacionais, né? E nada indica que ainda vão ser. Pois então, além da base militar, né, chinesa no Djibouti, tem algumas outras 3 ou 4 evidências que também mostram bem a crescente presença da China na África, para além da economia, né, em termos de segurança e de defesa. Temos vários exercícios militares nas proximidades do chifre da Somália, exercícios anti-pirataria, outros exercícios também com finalidades humanitárias. O Paulo vai falar um pouco sobre diplomacia cultural daqui a pouco. Inclusive tem um filme, né, chamado Operação Mar Vermelho, filme chinês que narra, né, uma das operações de resgate humanitário da China, né, na região do Golfo de Aden. Né. Esse filme específico narra um acontecimento que se desenrolou no Iêmen. A China também tem uma grande parceria com o continente africano no que diz respeito à venda de armas, né, a segunda maior fornecedora de armas para o continente. A Argélia é o terceiro maior comprador de armas da China em todo o mundo, fica atrás somente do Paquistão e de Bangladesh. E tem um outro elemento, que é o que eu vou dedicar mais atenção nesse segundo momento da minha fala, que diz respeito à participação da China em operações de paz da ONU. Aí na tela tem um gráfico, né, que mostra a evolução da contribuição de pessoal da China para operações de paz. Eu vou explicar o que isso tem a ver com a África e com as relações sino-africanas. Antes, alguns apontamentos preliminares. Diferente de outras potências militares, né, a China ela não tem grande envolvimento em intervenções militares mundo afora. Né? Se a gente estiver falando de intervenções unilaterais, menos ainda. Contudo, por outro lado, se trata do país que tem assento permanente no Conselho de Segurança, ou seja, entre os P5 do Conselho da ONU, é o que mais contribui de longe com pessoal para as missões de paz, né, para os chamados capacetes azuis. Então, esse gráfico na tela mostra a evolução dessa contribuição por parte da China desde a trajetória inicial do país, 1990 é a primeira contribuição do país, até 2019. Então, notem que a exceção de 92, que é esse triângulo aqui na parte esquerda inferior do gráfico, foi quando a China enviou um grande quantitativo de tropas para o Camboja, a contribuição da China até o início dos anos 2000 ficou na casa das poucas dezenas, né? No início dos anos 2000 cresce bastante até chegar a um pico de mais de 3 mil peacekeepers chineses em 2015, né? Que é o pico da série. Se a gente olha essa tabela, eu estou destacando aí 2 colunas em vermelho, especialmente, né? A coluna da esquerda mostra o ranking com o quantitativo de pessoal por ano. Ou seja, a maior contribuição de pessoal da China para missões de paz da ONU foi em 2015, quando 3.045 peacekeepers chineses foram enviados. A segunda maior foi de 2.644 em 2017, por aí vai. Mas a coluna da direita, né, eu acho que ela é mais ilustrativa para o ponto onde quero chegar. A coluna que está destacada em vermelho, né, logo aí à direita, ela mostra as principais contribuições absolutas por missão ano. UNMISS, né, é a missão da ONU no Sudão do Sul. Ou seja, de 2015 a 2019, as maiores contribuições da China para uma única missão de paz foram de longe para o Sudão do Sul. Mais de 1.000 peacekeepers chineses por ano desde 2015. Né? E as outras 5 maiores contribuições, do 6º ao 10º lugar, foram para a Libéria. Né? UNMIL é a missão da ONU na Libéria. Ou seja, né, Sudão do Sul e Libéria são destino, de longe, né, os destinos mais privilegiados de contribuição de pessoal da China para missões de paz. Além desses 2 países, os países que mais receberam peacekeepers chineses desde 1990 foram Mali, Sudão, República Democrática do Congo e Líbano. Ou seja, dos 6 maiores destinos, 5 são países africanos, né? E nos últimos anos tem acontecido uma dinâmica nova nesse processo, que é a contribuição da China de tropas de combate. Historicamente, os peacekeepers chineses eram basicamente restritos a equipes de apoio, né? Engenheiros, médicos, policial civil, observadores. Mas desde 2013, começando pelo Mali,
chegando a 2014, 2015, há contribuições de tropas de combate, chegando ao pináculo desse processo em 2015, no Sudão do Sul, quando um batalhão completo de infantaria foi destacado. É por isso que o Sudão, e desde 2011 o Sudão do Sul, né, que foi o ano da independência, costumam ser, na literatura, estudos de caso privilegiados, né, dessa interação, desse entrelace entre questões econômicas e questões de segurança e defesa. Por quê? Né? Primeiro, porque existe um longo histórico, né, de interação e de interlocução diplomática e de cooperação em várias frentes entre a China e o Sudão. O Sudão torna-se independente lá nos anos 50, né? Há uma parceria com a China desde os primeiros momentos da independência, que também coincide, né, com os primeiros movimentos internacionais da própria República Popular, que é de 49, né? De modo que há uma antiga relação de cooperação militar da China com o Sudão, né, de vendas de armas, de munição. Inclusive, o Sudão também esteve, né, entre os países visitados pelo a conhecida turnê diplomática do Zhou Enlai na África, né, no século passado, durante a Guerra Fria. O Sudão também, mais adiantando no tempo, já nos anos 90, foi palco, né, do primeiro grande acordo de exploração de petróleo da CNPC, que é uma estatal chinesa. A CNPC e a atuação internacional dela muito se confunde com o próprio processo de going out, né, de going global, né, que envolve exportação de capitais chineses desde meados dos anos 90, né, do início dos anos 90, para ser mais específico. E a atuação da CNPC no Sudão é central nesse processo, porque a CNPC substitui a Chevron, que é uma companhia norte-americana, que foi a companhia que deu os primeiros movimentos, né, de empresas transnacionais na exploração de recursos naturais no Sudão em específico, né? A Guerra Civil acabou trazendo baixas para a Chevron saiu, né, do Sudão, e a CNPC, junto com outras empresas de petróleo, a Petronas, por exemplo, que é da Malásia, além das companhias estatais sudanesas, assumiu esse espaço. De modo que o relacionamento entre China e Sudão é tão robusto, tão intenso, que durante a época das Olimpíadas de Pequim, em 2008, houve grande pressão internacional em cima da China por conta do genocídio que aconteceu na região de Darfur, né? Tanto é que até hoje as instâncias penais internacionais tentam, né, levar a julgamento o ditador Omar al-Bashir, né, que acabou sendo deposto do cargo recentemente em 2019, né, na época das Olimpíadas de 2008, em Pequim, houve grande pressão internacional, porque supostamente a China fornecia, né, grande parte das armas, né. Eu lembro que na época o Steven Spielberg, né, conhecido cineasta, ele era o diretor de arte, né, da cerimônia de abertura. Ele foi um dos que se manifestou, acabou deixando o cargo. Então, essa relação entre Sudão, Sudão do Sul e China, né, tem servido como um estudo de caso privilegiado para analisar esse entrelace entre a projeção econômica e a crescente presença militar, de modo que desde 2015, como eu mencionei, cerca de 1.000 peacekeepers chineses são enviados anualmente para o Sudão do Sul, né, através de uma grande contribuição em torno de um batalhão completo de infantaria. Isso significa tropas de combate, drones, tanques, armamento pesado. Não é à toa que, entre 90 e 2019, 16 peacekeepers chineses morreram em missão. Desses 16, 4 foram a óbito no Sudão do Sul, em combate, e 2 no Sudão, né? É uma quantidade que explica bem essa crescente presença militar da China no continente, ainda que através de intervenções multilaterais, através dos capacetes azuis da Organização das Nações Unidas. O que me leva, né, a uma outra imagem aí, antes das considerações finais. À esquerda tem uma placa que mostra o sítio, um dos sítios de proteção de civis da missão da ONU no Sudão do Sul, né? Nessa placa a gente vê bem, né, que um dos principais patrocinadores da construção desse sítio de proteção de civis foi exatamente a CNPC. E o contratante da obra foi também uma empresa chinesa. Isso demonstra bem esse entrelace, não só das questões econômicas e securitárias, mas também o entrelace entre a China, o Sudão e o Sudão do Sul, a ONU e as próprias organizações regionais também, em particular a União Africana, mas não só, né? O conjunto de países árabes também formam uma parte importante dessa equação. E à direita, né, tem um documentário recém-lançado também, né, por um estúdio chinês chamado The Blue Defensive Line, né, que é um documentário que versa exatamente sobre essa experiência de tropas chinesas no Sudão do Sul.
Então, para fechar aqui essa minha fala, já estou muito perto dos 20 minutos, o que é que eu entendo que são espaços que devemos estar atentos enquanto analistas internacionais, enquanto, né, investigadores interessados no desenrolar dessas dinâmicas. Acho que está cada vez mais claro que a iniciativa Cinturão em Rota, né, a nova Rota da Seda, constitui um espaço de projeção internacional da China que naturalmente vai gerar preocupações mais claras em torno da segurança, né, desses trajetos, seja do cinturão terrestre, seja da rota marítima. Então, a crescente projeção chinesa, obviamente, na região de sua soberania, no Mar do Sul e no Estreito de Taiwan, é um traço de evidência inconteste e muito mais conhecido. Mas, por exemplo, né, recentemente, em 2019, o Washington Post publicou uma reportagem, um furo de reportagem do repórter Gary Shih, que mostra que a China já possui um entreposto militar também no Tajiquistão, que fica na Ásia Central, exatamente vamos dizer assim, no traçado inicial do cinturão terrestre. Né? Não é uma base militar e não é algo também, vamos dizer assim, que é exposto, né? Não, é algo, por enquanto, que ainda opera nas margens, né? Opera nas sombras, né? É um entreposto pequeno, né? Fica no Tajiquistão, mas as evidências que essa reportagem aponta são incontestes, né? Há fotos do entreposto, fotos dos militares, entrevistas com os militares, né? Isso mostra bem essa preocupação da China ao longo da rota, né? Do cinturão terrestre e da rota marítima. Na África, uma outra tendência que tem se revelado bem saliente, bem latente, diz respeito à atuação de firmas privadas de segurança, né, que cada vez mais têm atuado nesse mesmo sentido. Né? Não só o Exército Popular de Libertação, mas também firmas privadas têm atuado de forma mais pontual. Tudo isso revela a centralidade do Oceano Índico, né, nas dinâmicas envolvendo a projeção internacional da China nesse século XXI. No caso africano, particularmente o seu litoral banhado pelo Índico deve ser um locus privilegiado de atenção para nós analistas. E, finalmente, julgo ser importante prestarmos uma atenção especial ao posicionamento oficial da China sobre não interferência, sobre não intervenção e sobre uso da força. Esses elementos fazem parte de uma posição histórica da doutrina de projeção internacional da China, de política externa, de política de defesa. E é natural que, na medida em que essa presença militar vá se robustecendo, esses elementos de não interferência, de não intervenção, de uso da força, passem por uma reinterpretação, passem por uma reconceitualização, no mínimo, né, no que diz respeito ao léxico oficial do Partido Comunista e do Exército Popular de Libertação. Da minha parte é isso, eu fico por aqui, agradeço pela atenção, fico à inteira disposição para desdobrar outras questões no debate, está aí meu contato na tela também. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Renan. Mas sabia que seria, né, uma fala trazendo, inclusive, um tema ainda muito pouco conhecido, né, entre nós, poucos estudos com relação a essa questão da segurança. E, além de professor da Universidade Federal de Pernambuco, o Renan é um ativo pesquisador, né, da Coordenadoria de Estudos da Ásia, o antigo Instituto de Estudos da Ásia, que foi conhecido por um bom tempo, e coordena, dentro do Instituto, né, a Curadoria de Relações Sino-Africanas. No momento, temos tido muito contatos, né, na medida que eu estou, no momento, fazendo um pós-doc na Universidade Federal de Pernambuco, o Renan também, e temos o mesmo supervisor que esteve ontem aqui conosco, foi o professor Marcos Costa Lima. Então, muito obrigada, Renan, e estou, né, recebendo aqui pelo chat privado que o professor Francisco, né, Francisco Conceição, da Eduardo Mondlane, de Moçambique, entrou na sala, né? Então, Francisco, muito bem-vindo, professor. Deve estar chegando aí. O professor Francisco, ainda não vemos o professor Francisco.
Francisco, você nos ouve? O microfone dele está fechado também. Não sei se o pessoal aí do suporte tem algum. Se o professor está com alguma dificuldade. Bem, aqui, né, o professor Francisco não está conseguindo conectar o áudio e a câmera, né? Bem, eu acho que então vamos fazer o seguinte, né? Eu acho que a gente pode passar a palavra para o Paulo Meneghetti, né? E o professor Francisco, assim que ele entrar, né, receberemos com maior prazer. Então, nós passamos imediatamente a palavra ao Paulo. O Paulo é mestre e doutorando da UNB, né? E vem estudando, né, esse tema da diplomacia cultural, que, como já falei, é um tema ainda muito pouco conhecido entre nós, né? Sabemos mais das relações econômicas e das relações, vamos dizer, políticas, diplomáticas, do que exatamente esse pedaço da diplomacia, né? Mas, além da sua carreira acadêmica, eu acho que vale, né, falar também da trajetória do Paulo, que ele foi assessor, né, de assuntos internacionais da Secretaria de Cultura de São Paulo e também foi consultor do Ministério da Cultura do Brasil, né? Eu estou ressaltando essas duas, vamos dizer assim, esses dois elementos da sua trajetória, porque eu acho que ele pode falar de dentro, não apenas como estudioso, mas quem esteve, né, nessa frente tratando de diplomacia cultural. Além disso, ele também é editor da revista Andorama, que é uma revista muito conhecida entre nós da área de relações internacionais. Então, Paulo, eu tenho um imenso prazer, né, de receber aqui, e como as regras, você terá 20 minutos para a sua fala, e então a palavra é sua. Bom dia, muito obrigado, professora. É um prazer imenso estar aqui participando desse congresso dos 75 anos da UFBA. Eu fico bastante lisonjeado de estar na companhia de vocês. Agradeço também ao reitor, ao vice-reitor da UFBA que passaram para nos dar, para nos saudar aqui. Foi muito, muito bom falar com eles. E agradeço também Carol, João e Sidney, que estão nos ajudando no backstage bastante aqui. Então, muito obrigado. Eu vou falar direto, começar a falar um pouco mais dessa questão da diplomacia cultural. De fato, o debate que eu quero propor aqui é a importância da dimensão cultural nas relações sino-africanas. Como bem ressaltou a professora Elza, não só nas relações sino-africanas, né? Nas relações internacionais no geral, a gente tende a estudar muito pouco a dimensão cultural dessas dinâmicas. Quando a gente fala sobre a China, quando estamos falando de quem estuda a China no Brasil, que já é um grupo um pouco limitado, falando de China de modo mais amplo, ainda se estuda muito pouco. Quando você pensa na dinâmica das relações sino-africanas, esse número se reduz a uma mão de pessoas. Então, por que é relevante estudar esse tema? É um pouco sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Mais do que avançar em cada ponto específico, eu quero destacar a relevância de tratar a cultura dentro das relações internacionais, a cultura dentro dos estudos sobre a China. A gente está falando aqui de um webinário, de um braço dentro do Congresso da UFBA, que é sobre a China atual, e dentro das relações sino-africanas também dá esse destaque da dimensão cultural dessa dinâmica. Eu, evidentemente, porque o meu campo de estudo é a diplomacia cultural chinesa, eu abordo um dos lados, né, uma das direções dessas relações, que é a diplomacia cultural da China. Então, como a China
busca utilizar a diplomacia cultural, o soft power, para avançar nessa relação com o continente africano. Então, por que estudar? Claro, antes de começar, eu também queria deixar aqui meu abraço para o professor Renan, professor Francisco, junto com a professora Elza, é uma honra compor essa mesa com vocês, então muito obrigado mais uma vez. Então, por que estudar diplomacia, soft power, diplomacia cultural, questões culturais, quando falando da China? Se a China é a segunda potência do mundo, enfim, o país que mais investe em infraestrutura, mas por que então dá ênfase também à cultura? Parece uma coisa tão secundária. O meu argumento sempre é no sentido, primeiro, cultura importa sempre, a gente deveria dar mais atenção, como a professora Elza destacou, eu trabalhei também como assessor de relações internacionais do então secretário da Cultura do município de São Paulo, o Juca Ferreira, que depois já tinha sido e voltou a ser ministro da Cultura. Eu trabalhei como consultor no Ministério da Cultura. Então, a relevância da cultura é intrínseca, mas além disso, no caso chinês, os próprios líderes chineses nos dão essa orientação sobre a importância da cultura. Então, aqui, por exemplo, temos o Hu Jintao, no 17º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, em 2007, falando que na presente era a cultura tem se tornado cada vez mais uma importante fonte de coesão e criatividade nacional e um fator crescente, de crescente relevância na competição pelo poder nacional abrangente, que é um conceito bem central para quem estuda questões de segurança na China. 10 anos depois, temos aqui o Xi Jinping, agora no 19º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, falando, em 2017, então, falando que vamos ampliar nossa capacidade de participar da comunicação internacional, de modo a contar bem as histórias chinesas, de apresentar uma visão panorâmica, multidimensional e verdadeira da China, aumentando o soft power cultural do nosso país. Então, os líderes chineses estão dando indicativos discursivos da relevância de estudar cultura, soft power. Então, o título da apresentação até destaca a diplomacia cultural. Aqui eu estou falando mais de soft power, inclusive, porque esse é o termo, o conceito com o qual a China dialoga mais, os líderes chineses. Então, aqui está uma porta de entrada para quem quer entender a relevância desse tema para a China. Para quem não é da área de relações internacionais, principalmente, o que é soft power? Então, soft power foi o que recém-mencionado ali pelo Xi Jinping no último slide. Então, soft power é um conceito criado pelo professor Joseph Nye, professor de Harvard, em 1990. Ele publicou o primeiro livro que trata do tema. E, segundo o Joseph Nye, o soft power ele se distingue do hard power. O hard power é o poder de fazer, de forçar alguém a fazer o que você quer, por meio do exército, né, das forças armadas e do dinheiro. Então, você pode invadir um país e fazer ele fazer o que você quer, ou você pode comprar o apoio desse país por meio de investimentos, empréstimos, boicotes e coisas do tipo. O soft power, por outro lado, ele não é o poder de forçar alguém, é o poder de convencer, o poder de cooptar outros países a fazer o que você quer sem nem perceber que eles estão fazendo o que você quer. Então, eles seguem você porque você convence eles a seguirem você. De onde derivaria esse soft power? Segundo o Joseph Nye, derivaria da cultura. Então, quando as pessoas olham sua cultura e acham legal, querem seguir sua cultura, acham interessante, derivariam dos valores políticos. Então, aqui, a Estátua da Liberdade, o Joseph Nye estava falando dos Estados Unidos, né? Então, quando as pessoas olham para o seu país e falam, nossa, olha que democracia pujante, eu quero seguir esses valores democráticos, eu quero seguir esses valores de liberdade e tudo mais, na opinião do Nye. E da política externa, quando os países veem a sua política externa como legítima, olha, eles estão levando democracia, sei lá o que é que você passava na cabeça naquele momento. E no caso chinês, tem bastante pesquisa sobre o soft power chinês sendo feita recentemente. Tem essa obra, eu não sei se no slide para vocês também cortou o último dia do ano ali, mas a obra da esquerda foi escrita pelo
Gongzuo Zhang, que é um pesquisador chinês, foi publicado em 2017 em inglês, justamente sobre o soft power cultural da China, né? Esse adjetivo cultural que vem no final é uma das diferenças, inclusive, que o próprio Gongzuo destaca no soft power chinês. Ele fala que a cultura é central. Se o Nai destaca que o soft power deriva de valores políticos, políticas externas e cultura, segundo o Gongzuo Zhang, a cultura seria o coração e a alma desse soft power. Não existiriam nem valores políticos e nem políticas externas se não fosse a cultura, porque a cultura é o que move tudo isso. Em 2020, né, no ano passado, foi publicada essa obra da direita, que também é bastante interessante, chamado Soft Power with Chinese Characteristics, editado por 3 professores, o professor Edney, o professor Rosen e a professora Yin Zhu, que é professora em Hong Kong. Então, também é uma tentativa de entender tanto o conceito, as diferenças conceituais envolvidas aí nessas dinâmicas com o conceito original do Joseph Nye, que foi levado para a China bastante cedo, ainda o conceito é de 90, 91, 92 já tinham traduções para o chinês, quanto atuações específicas do soft power. E aí eu quero entrar nesses instrumentos para chegar na atuação na África, no continente africano. Quais são os principais instrumentos? Essa atuação por meio do soft power, por meio da diplomacia cultural, se dá em muitas frentes. Atualmente, uma que ganha bastante destaque é, por exemplo, os games e tudo mais. Mas, tradicionalmente, talvez os 3 instrumentos mais notáveis de exercício dessa diplomacia cultural, desse soft power, talvez os 3 instrumentos sejam os institutos Confúcio, os veículos de mídia e o cinema. Eu vou falar de cada um deles e vou mostrar como se dá essa atuação, esses instrumentos, como eles operam nessas relações sino-africanas. Os institutos Confúcio talvez seja o carro-chefe, o carro mais notável, o elemento mais notável dessa diplomacia cultural chinesa, desse esforço enfim, de saída da China, ou de se mostrar, de se colocar no mundo por meio de um instrumento bastante típico, bastante tradicional de diplomacia cultural. Os institutos Confúcio, eles são um instituto cultural de divulgação, de promoção, de divulgação e de ensino do idioma chinês e, com isso, da cultura chinesa, inspirado em institutos culturais bastante tradicionais, como o Instituto Goethe, o Instituto Cervantes, a Aliança Francesa, enfim, o British Council. O Instituto Confúcio, ele começa, a primeira unidade dele estabelecida em 2004, em Seul, na Coreia. A segunda já é feita nos Estados Unidos, e de 2004 para agora, ele já tem mais de 1.500 instituições, sendo 500 institutos Confúcio, que no geral são criados dentro de universidades parceiras nos países que recebem. No Brasil, como a gente vai ver na sequência, a gente tem 11 institutos Confúcio, e salas de aula Confúcio, que quando foi idealizada seria feito em escolas de ensino médio ou fora das universidades, mas esse modelo não é fixo, a gente até vai ver isso. De lá para cá, já são 1.500 em mais de 134 países e regiões do mundo. Então, o crescimento foi muito rápido. Ele ultrapassa em número a Aliança Francesa, o Goethe, o British Council, ultrapassa em quantidade de países onde ele está presente também, essas instituições todas, que têm muito mais de 100 anos, algumas delas. No Brasil, como eu disse, são 11. Então, a gente tem... o primeiro foi criado em 2008, se não me engano, na Unesp, logo na sequência na UNB, UFMG, Universidade Estadual de Pernambuco, na URGS, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, enfim. O último, o mais recente, foi criado na Universidade Federal do Goiás, com uma característica interessante de ser um foco em medicina tradicional chinesa. Também temos algumas salas de aula, 3 salas de aula Confúcio no Brasil. Mas eu acho que um ponto que é legal abordar aqui é que, em número de instituições, de longe, os Estados Unidos é o lugar onde mais tem. Tradicionalmente teve institutos Confúcio. Essa tabela eu coloquei na minha dissertação de mestrado, que está disponível no site da UNB,
que foi o dado que eu levantei antes de concluir a minha dissertação de mestrado. Os Estados Unidos, eles tinham naquele momento, em abril de 2018, 110 unidades do Instituto Confúcio. Todos os outros países eram muito longe disso, e a gente vai ver que no continente africano todo ainda a gente tem cerca de 60 Institutos Confúcio. Então vejam que os Estados Unidos sozinho tinha mais do que todo o continente africano. Isso mudou há pouco, mas essa presença muito grande de Institutos Confúcio, no caso dos Estados Unidos, e também a piora da relação dos Estados Unidos com a China e tudo mais, levou uma pressão para que fechassem Institutos Confúcio, acusando os Institutos Confúcio de que dentro das salas de... como eles estão dentro das universidades, os Institutos Confúcio são uma parceria de uma universidade chinesa, por exemplo, no caso da Unesp, que é o primeiro, da Universidade de Hubei, na China, a Unesp, no Brasil, e a Ramban, que é o headquarter dos Institutos Confúcio. Hoje mudou isso, mas quando foi criado era esse modelo. Então se acusava nos Estados Unidos de que eles se infiltravam nas salas de aula, eles cerceavam a liberdade acadêmica, e recentemente, agora em 2020, os Institutos Confúcio foram obrigados a se designar como missões estrangeiras, como se eles fossem uma embaixada, um consulado, diferente dos outros institutos culturais. E no Brasil, por exemplo, a gente teve aqui a Embaixada dos Estados Unidos, o perfil oficial do Twitter, acusando eles de não serem os institutos culturais inocentes que eles afirmam ser e tudo mais. Isso levou a um fechamento em massa do Instituto Confúcio nos Estados Unidos. Essa matéria de novembro de 2021, mostrando que dos 130, dos 120 quase Institutos Confúcio que chegaram a ter, hoje são 30 só. Então, no caso do continente africano, o país que tem mais Institutos Confúcio é a África do Sul, com 9, que é um número próximo, inclusive, do Brasil, mas eles estão presentes em 45 dos países africanos. E está longe desse debate chegar nesses termos, tanto no Brasil quanto em várias outras regiões do mundo. Esse debate quase nunca chega nesses termos, porque não é tão politizado assim. Então, matérias aqui recentes, mostrando que tem muito, eles talvez não tenham o modelo perfeito, mas eles têm muito a oferecer para o continente africano, porque como no caso do Brasil, havia muito pouco professor e professora de chinês, então é uma oportunidade de oferecer um ensino qualificado do idioma para as instituições. Essa matéria, esse artigo, por exemplo, foi publicado agora, em em outubro de 2021, mostrando que tem defeitos, tem alguns problemas, como toda instituição tem, mas que eles capacitam muito as pessoas dos países onde estão, tanto no idioma, no chinês, quanto nas diferenças culturais, também treinam pessoal para atuar na China. Então, há muitas coisas a se elogiar no caso dos Institutos Confúcio. Aqui, a CGTN, que é o veículo de mídia da China, também falando que é um bedrock, né? Tipo, é uma das fundações desse crescente vínculo cultural da China com a África, aqui nas palavras da CGTN. Daí, falando da CGTN, eu já passo para o outro veículo, para o outro instrumento, que são justamente os veículos de mídia. Então, aqui alguns dos veículos de mídia chineses, todos eles são muito grandes, muito pujantes, com uma presença internacional muito forte, principalmente a partir de 2008, 2010. Então, tem os números aqui, depois eu posso falar, só por questão de tempo, eu já vou direto comentar o caso do continente africano. A CGTN, que é quem estava na matéria anterior, é o braço internacional da CCTV, né? A CCTV é a mídia tradicional, é a China, enfim, o canal de transmissão da China, e que alcança 1,2 bilhão de pessoas no mundo, é o maior broadcaster do mundo. E a CCTV criou o braço internacional, que é a CGTN. Em 2012, a CGTN abriu o CGTN África, em Nairobi, no Quênia. Então, vários outros veículos também abriram lá. Então, China Daily começou a publicar lá e já está em mais de 20 escritórios internacionais, começou em 46 dos países africanos, China Radio International também e tudo mais. Mas é importante destacar que até agora a mídia chinesa, o alcance é bastante limitado. Então, se pegar a audiência da CCTV, ela é muito, muito abaixo de todos os internacionais, como o BBC, a CNN, no continente africano como todo. Mas vem crescendo principalmente na internet. Ela já tem mais de 23 vezes
seguidores do que a BBC e a CNN juntos, por exemplo. Então, o que é isso? Ela trabalha com cooperação e troca de jornalistas entre os países, no modo que vem crescendo o interesse e com possibilidades bastante interessantes. E aí, para concluir, nesses últimos 2 minutos que me falta, o cinema. Então, o professor Renan mencionou do Operação Mar Vermelho, que é um filme bastante interessante, foi o filme mais visto em 2018 na China, que trata de uma missão humanitária e tudo mais, mas o filme mais visto na história da China, até o mês passado, era o Lobo Guerreiro 2. No mês passado ele foi superado pela Batalha de Tianjin, que é um filme recente que fala sobre a Guerra da Coreia. Mas o Lobo Guerreiro 2, ele é um filme super relevante, porque além de ser o filme mais visto na história da China até recentemente, ele também acabou virando o nome da diplomacia chinesa. Se fala da diplomacia do Lobo Guerreiro, e aqui várias matérias comentando como ele ecoa uma mudança na diplomacia chinesa como um todo, que agora é mais assertiva, mais agressiva e tudo mais. Então, acabou se falando muito dessa diplomacia do Lobo Guerreiro, eu posso falar mais isso nos comentários. E é um filme super patriótico, então ele é muito acusado do patriotismo exacerbado e tal, e ele é chamado do Rambo da China. O que, por si só, mostra que não é nenhuma novidade, porque quem é o Rambo dos Estados Unidos? O Rambo, né? Então, não é nada muito novo nessa utilização de um filme patriótico, mas o filme se passa num país sem nome da África e mostra uma África destruída por guerras, na mão de mercenários, de um jeito um pouco complicado, mas está lá o personagem interpretado pelo Wu Jin, que é o ator principal aí de ação da China, e também o diretor do filme, que salva todo mundo, sendo eles africanos, uma médica norte-americana, e em momentos de tensão ele vai lá e levanta a bandeira da China e todo mundo fala, nossa, são os chineses, a África e a China são amigos, abaixem as armas. Então, é um filme um pouco complicado, que na China ele foi valorizado, inclusive aumentou o turismo para o continente africano como um todo, mas ele foi um pouco criticado por estereótipos, foi acusado de ter um complexo de salvação de homem branco, que é muito complicado, porque a gente está falando de uma relação que não é de colonialismo, mas que demonstra aí que há alguns problemas. Ele foi recebido do modo um pouco ambíguo no continente africano. Dá para fazer mais pesquisa, muita pesquisa tem sido feita sobre ele por causa dessas relações ambíguas. De novo, nesse momento, principalmente, a gente está falando de muita xenofobia, é bom destacar e falar que isso não é novo. Os Estados Unidos fizeram isso o tempo todo. Eu cresci vendo a bandeira dos Estados Unidos em toda parte. Então, não é uma exclusividade da China, mas é bom destacar que está sendo feito, é um ponto de estudo, principalmente porque a China pretende tornar uma potência do cinema até 2035, superando inclusive os Estados Unidos, com uma presença muito grande, inclusive na Netflix. Então, a gente vai ver filmes chineses por aí. São temas para serem estudados. Eu tentei trazer um panorama de assuntos que a gente pode aprofundar nos comentários. Fico à disposição, coloco todas as minhas redes aí, eu utilizo elas basicamente para divulgar pesquisas sobre China, sobre a cultura chinesa, sobre a diplomacia cultural chinesa, então me sigam por lá, para a gente continuar esse contato. Mais uma vez, obrigado, passei 30 segundos do meu tempo, me desculpa, mas sigo à disposição. Muito obrigada, Paulo, pela sua excelente exposição. E aí eu passo imediatamente, com muita alegria, ao professor Francisco Conceição, né, conseguiu, né, aí com o apoio dos nossos Carol e o Paulo, né, de conseguir uma conexão. Professor Francisco, eu tenho uma imensa alegria de estar aqui, né, você ter aceitado o nosso convite. Professor Conceição é professor da Universidade Eduardo Mondlane, que acho que é a principal universidade moçambicana, né? O nome Eduardo Mondlane é exatamente uma homenagem a um dos líderes da luta colonial africana e de Moçambique em particular. O professor, né, fez doutorado aqui no Brasil, estudou no IESP da UERJ, né? E tem uma tese sobre a cooperação Brasil-África e Brasil-Moçambique, em particular, que é o objeto mais concreto da sua pesquisa, né?
e não é a primeira vez que ele vem à nossa universidade. Ele já participou, quando viveu aqui no Brasil, de uma Semana Baiana de Relações Internacionais e trouxe um depoimento muito vivo de como os africanos, né, entendem naquela época, a relação Brasil-Moçambique, né, vista pela ótica da cooperação internacional para o desenvolvimento. Hoje o professor vai estar entre nós para tratar das relações da China, né, com a África e com Moçambique, mais particularmente. Então, acho que isso completa muito a nossa mesa, na medida que trazemos uma voz africana, né, para falar das relações sino-africanas, né? Antes de passar a palavra para o professor Francisco, eu gostaria de transmitir a saudação do professor Paulo Miguel, que esteve ainda nos bastidores, né, que é o nosso vice-reitor e que viveu, né, um baiano que viveu em Moçambique por mais de 10 anos, logo depois da independência, né? Então, professor Francisco, muito obrigada, e a palavra é sua. Nós definimos que cada um, né, teria 20 minutos. Quando der 15 minutos, eu vou aparecer na tela, porque aí já fica norteado que você tem aí mais 5 minutos. E para que a gente tenha um tempo para o debate. Então, Francisco, a palavra é sua. Muito obrigado, professora Elsa. Obrigado a todos os colegas do painel. As minhas sinceras desculpas. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Conseguem me ouvir? Estou ouvindo perfeitamente. Maravilha. Eu queria ter o retorno, que é para não estar a falar sozinho, não é? Hoje eu agradeço e peço as minhas desculpas por ter chegado tarde ao debate. Consegui ainda acompanhar a intervenção do colega que me antecedeu, Renan, e um bocadinho da parte final do outro colega. Para começar, eu vou seguramente agradecer a oportunidade que me foi concedida de vir para este seminário, para este diálogo. Como compreenderão, isto nos deixa sempre lisonjeados de poder interagir a esses níveis, não é? E aprendemos sempre mais um pouco à volta destes debates. A apresentação que a professora Elsa fez, ela me deixa bastante lisonjeado. Tenho, sim, saudades de Salvador. Tivemos no Congresso da outra vez, e foi uma oportunidade extraordinária para nós conhecermos Salvador e também interagir com os colegas que participaram no Congresso, que foi muito bom. Esperamos, naturalmente, que esta Covid passe o mais rápido quanto possível, de modo a que nós tenhamos esse contacto antropológico que nós, os africanos, gostamos mais, ao invés de falarmos apenas pela via das tecnologias, como hoje em dia se tornou frequente, não é verdade? Portanto, agradeço e estarei sempre disponível, que a professora Elsa e todos os outros colegas convidarem, naturalmente, que é para a gente interagir à volta destas temáticas e outras que possam eventualmente aparecer. Ora, a proposta que foi feita para a nossa mesa é, naturalmente, conversar à volta das relações sino-soviéticas do século XXI. E eu vou fazer questão de manter, de facto, as relações do século XXI, uma vez que, ao contrário do que algumas das literaturas podem pensar ou relatam, as relações sino-africanas, elas são já de muitas décadas, né? E não são emergentes, como uma parte da literatura quis deixar transparecer há um tempo atrás, mas elas já surgem com alguma substância no contexto das lutas de autodeterminação, não é? Dos povos africanos. A China esteve sempre de lado dos países africanos na luta contra a colonização, combate ao imperialismo, etc. E mesmo antes já se relatam alguns sinais de incursão, digamos assim, da presença chinesa em África. No caso concreto de Moçambique, no centro de Moçambique, na cidade da Beira, na região centro de Moçambique, há, de facto, uma grande presença de comunidades chinesas, ou oriundos ou descendentes de chineses, e que se faz sentir até hoje. Portanto, o que mostra, naturalmente, que a China já, nessa altura, século XIX, fazia alguma incursão sobre o nosso continente, e mais concretamente por Moçambique. Eu trago para nós refletirmos um pouco a volta, utilizando um termo religioso, da ressuscitar, chamemos assim, das relações
sino-africana no contexto da Covid-19. Eu sugiro como proposta de análise para a nossa conversa aquilo que eu chamaria de geopolítica da Covid como forma de impulsionar ou reimpulsionar a cooperação sino-soviética, revitalizar. Havia algumas correntes que mostravam que as relações andavam um pouco tímidas, não é? Com uma sensação de resfriamento, e há muitos fatores que são apontados para que isso tivesse acontecido. Por um lado, a China é muito forte na cooperação financeira, como vocês sabem, através da presença do Exim-Bank chinês e o governo chinês no financiamento dos países africanos, e, naturalmente, que os países africanos encontravam-se numa situação, encontram-se numa situação de elevadas taxas de endividamento, não é verdade? E, consequentemente, trazendo algumas restrições por parte das instituições de Bretton Woods. Vocês vão reparar que eu vou privilegiar muitos exemplos, usando como caso Moçambique, onde tenho maior oportunidade de ter contato com o que se faz aqui à luz da cooperação chinesa, mas, contudo, vamos tentar também fazer uma incursão mais genérica para perceber hoje em dia como é que estão as relações China e África, ou seja, as relações sino-africanas, não é verdade? Existe sempre um contexto muito importante que é crucial fazer-se referência, é que as relações sino-África, elas gravitam à volta qual é a importância do continente africano para o mundo, qual é a importância no contexto mundial. E quando se fala de importância, naturalmente nos ocorre a importância quer geopolítica, quer geoestratégica, no sentido de que há grande interesse por parte das potências internacionais no continente, um pouco por força daquilo que são as potencialidades deste mesmo continente. O sistema internacional, por si, ele é rico em paradoxos. Por um lado, os países ricos são ricos, mas não têm recursos. Por outro lado, os países pobres são pobres, mas têm recursos. Portanto, esta dicotomia é extremamente importante para entender, sobretudo, como é que a China gravita à volta da sua presença no continente africano. Portanto, a China também apresenta esse paradoxo. Por um lado, é um país rico, por outro lado, é um país concomitantemente pobre, não é verdade? Mas há um aspecto interessante que leva a este casamento de relação entre a China e o continente e a África, não é? Por um lado, a estratégia do pragmatismo chinês, que gravita muito à volta de interesses, ou seja, por um lado, o continente africano tem aquilo que a China necessita, eu estou-me a referir de minerais, recursos minerais, estou-me a referir de energia, estou-me a referir de aspectos muito virgens do seu solo, que ainda existem por explorar, a sua juventude, etc. São fatores objetivos que interessam a China naquilo que são as suas estratégias de atuação, naturalmente permeadas de bastante pragmatismo. No lado contrário, os africanos precisam daquilo que a China pode dar. E vocês poderão colocar, a questão que podia se colocar é o que é que os africanos precisam que a China pode dar. É óbvio, os africanos precisam do processo de industrialização, os africanos precisam de construir infraestruturas, estou-me a referir estradas, estou-me a referir pontes, estou-me a referir exploração de recursos ainda na fase latente. Portanto, todos esses aspectos os africanos precisam e, consequentemente, se trava um casamento que é ancorado na ideia do win-win. A China precisa de uma coisa, a África precisa de outra, e, naturalmente, os países entram numa relação de um casamento salutar, a priori, com o objetivo de benefícios mútuos, que pode ser analisado também mais para frente o que quer dizer benefícios mútuos, naturalmente. Ora, um pouco por força desta dicotomia que eu fiz referência, a China vai se movimentar politicamente, vai se movimentar economicamente em direção ao continente africano, okay? Com o intuito, naturalmente, de
transferir a sua parte da sua economia, com o intuito de criar um modelo de erguer as suas infraestruturas no continente, com o intuito de abrir mercados para as suas empresas, não é? Com o intuito de construir mecanismos de fáceis trocas. Não é? O que é que isso quer dizer? Muitas das vezes os países africanos estão endividados até a cabeça, como sou se dizer, e os chineses, conhecendo a África, constroem mecanismos de facilitação desse processo de endividamento, facilitação de modelos de pagamento, o que naturalmente é visto pelos países africanos como uma relação flexível e que não traz embaraços, naturalmente, para a debilidade e a vulnerabilidade das economias africanas. Por outro lado, a China também tem modelos de moedas de troca que os africanos se sentem confortáveis. Se o país não pode, naturalmente, pagar, a China troca com infraestruturas. Não é? Se assim, o país não tem uma coisa, a China arranja logo uma solução para poder cobrir, portanto, essa incapacidade e a vulnerabilidade desses países de honrar os seus próprios compromissos. Portanto, posto esses pressupostos que nos parecem importantes para entender tudo o resto, é preciso olhar para a dinâmica das relações sino-africanas no contexto atual. Que fatores é que estão a propiciar que as relações sino-africanas recuperem, digamos, esta aparente resfriação que até aqui em alguns países se fazia sentir. No caso moçambicano, como compreenderão, Moçambique passou ou passa por uma situação de uma dívida que está neste momento em julgamento, as chamadas dívidas ocultas, ou dívidas não declaradas, como quiserem, que colocaram o país sob vigilância, digamos, severa dos países da Bretton Woods, nomeadamente do Fundo Monetário Internacional, o que naturalmente constrangiu a China. Se a estratégia da China é cooperação financeira, é, entre aspas, endividar os países, naturalmente, se o país está sob vigilância do Fundo Monetário Internacional, não podendo endividar-se dentro do ritmo que era normal, a China recuou, porque já não tinha como criar condições para voltar a penetrar com alguma intensidade, chamemos assim, ao longo do país. Mas a Covid-19, ela veio criar também condições para que o próprio FMI abrisse algumas janelas, não é? E criasse algumas facilidades desses mesmos países, como é o caso de Moçambique, poderem se endividar de novo para fazer face àquilo que foram os constrangimentos que a Covid trouxe, não só para a saúde pública, mas para a economia como um todo, e que são severamente conhecidos. É assim que, este ano, creio que no dia 29 de novembro, muito recente, novembro de 2001, realizou-se no Senegal aquilo que se pode chamar a 8ª Conferência Ministerial do Fórum Cooperação China-África. Portanto, são vários os fóruns que a China e a África têm vindo a ter, e já vamos no 8º Ministerial, e este fórum teve uma particularidade, é que contou com a presença, ainda que virtual, do presidente Xi Jinping, não é? Xi Jinping, que é o presidente da China, o que mostra o simbolismo e a importância e a estratégia que a China, a sua liderança, tem para o continente. Portanto, ao mais alto nível, a China fez-se presente e o presidente Xi Jinping foi responsável pelo discurso da cerimônia de abertura. Este discurso é carregado de enorme simbolismo político, sobretudo, porque ele tinha como tema defender a tradição de ficar juntos para sempre e construir conjuntamente uma comunidade China-África de futuro, compartilhando na nova era. Portanto, isto só por si é sistema, portanto, defender a tradição de ficar juntos para sempre e construir conjuntamente uma comunidade China-África de futuro, compartilhado na nova era. Portanto, só por si o tema dava aso a um seminário, dava aso, digamos, a uma tese de doutoramento. Portanto, está presente uma narrativa com um grande pendor político e que é, naturalmente, uma das armas da China
para atrair os países africanos, no caso concreto. Portanto, no essencial, o discurso do presidente chinês procurou resumir a história do relacionamento sino-africano. Nesse discurso, Xi Jinping vai aparecer com um conjunto de medidas e propostas, um pacote cujo objetivo fundamental, na ótica da liderança chinesa, era ajudar os países africanos a fazerem frente à Covid-19. Portanto, desse conjunto de medidas que foram propostas pelo presidente chinês, podemos destacar alguns, como, por exemplo, persistir na unidade entre os dois países no combate à Covid-19, aprofundar a cooperação pragmática e, sobretudo, na área da saúde, promover o desenvolvimento verde, isto é um dado interessante ao nível da agricultura, defender a equidade e a justiça, não é? Veja só a China a propor ao continente africano a ideia de defender a equidade e a justiça. Portanto, um discurso bastante carregado de simbolismo, de atração dos países africanos a recomeçar ou a revitalizar, melhor dizendo, a relação entre a China e o continente africano. Outro conjunto de medidas foi anunciar, naturalmente, o apoio na área da saúde, a redução da pobreza, a promoção do comércio, a promoção de investimentos, a inovação digital, o desenvolvimento verde, o desenvolvimento da capacidade de, num intercâmbio também cultural. Isso é importante fazer referência a isto. O colega Clemente Cizeu falava aqui da criação dos institutos Confúcios. A China também faz referência no novo pacote à necessidade de continuar a impulsionar a cooperação cultural, bem como questões atinentes à paz e segurança internacional. Portanto, fica evidente na proposta que a China traz o reforço da matriz anteriormente pré-estabelecida na cooperação China-África e bem como o anúncio de uma nova matriz para construir uma comunidade China-África. Portanto, lançando desta forma para o mundo uma nova visão e reforçar a visão da cooperação, portanto, no contexto da Covid-19. Portanto, todo este conjunto de medidas anunciadas é coberto por esta narrativa que privilegia a dimensão política, né, destacando sempre a questão da amizade sincera, da equidade, dos benefícios mútuos, da defesa da justiça, do progresso, da inclusão, da abertura, etc. Portanto, toda a perspectiva da cooperação da China em África, ela é sempre permeada por esta narrativa, digamos assim, que é uma forma de massagear o sistema, uma forma de massagear as lideranças africanas a facilmente poderem aderir às propostas que a China faz. Portanto, vale notar que no discurso o presidente chinês, portanto, Xi Jinping, o contexto da Covid foi claramente o centro do seu discurso, lembrando, porém, que a China foi o primeiro país a oferecer vacinas ao continente africano. A China tem esta particularidade de chegar sempre primeiro como doador e depois aparecer comercialmente, portanto, como complemento da sua, entre aspas, boa vontade com relação aos países africanos. Nesse discurso, o presidente Xi Jinping comprometeu-se a tornar a vacina chinesa um bem público global. Portanto, a China aparece sempre com atrativos que chamam a atenção aos países africanos, mas chamando a atenção também ao mundo, no sentido de que a sua vacina poderá ser um bem público global, né? Portanto, que possa servir de uma medida de atenuação das contradições e das problemáticas que a Covid-19 traz para o mundo hoje em dia. Acoplado a esta geopolítica da Covid-19, a China, como eu disse, foi a primeira a
oferecer vacinas, ofereceu 200 milhões de doses de vacinas ao continente africano, e agora em Dakar, portanto, há 10, 11 dias atrás, Xi Jinping anunciou também que a China fornecerá mais 1 bilhão de vacinas contra a Covid-19 à África, incluindo 600 milhões de vacinas que serão feitas sob forma de doação. Portanto, anunciou que vai trazer 10 projetos médicos na área da saúde, portanto, para os países africanos, e enviará nos próximos 3 anos cerca de 1.500 profissionais médicos e especialistas em área de saúde pública para o continente africano. Também Xi Jinping anunciou, portanto, essa medida na área agrícola, aquilo que nós chamamos da Via Verde, portanto, no sentido de que vai potenciar a agricultura dos países africanos, que é uma nova proposta na área agrícola e que consiste, portanto, na exportação de produtos agrícolas dos países africanos para a China no valor de 300 bilhões de dólares nos próximos 3 anos. Portanto, reparem bem, 300 bilhões de dólares de exportação dos produtos africanos para a China nos próximos 3 anos. A China também comprometeu-se a fornecer 10 bilhões em financiamento comercial para apoiar as exportações dos países africanos. Comprometeu-se a fornecer facilidades no que concerne ao crédito, no valor de 10 bilhões para as instituições financeiras africanas, visando, sobretudo, o desenvolvimento das pequenas e médias empresas africanas. Reforçou a ideia de isentar os países, portanto, nos empréstimos, isentar as taxas de juros dos empréstimos que serão concedidos nos próximos tempos. Ela se propôs a convidar, nos próximos anos, cerca de 10 mil profissionais africanos de alto nível, portanto, alto nível, estamos a falar mesmo ao nível do governo, dos ministros, etc., diretores nacionais, secretários de Estado, para participar em seminários e workshops na China, o que mostra o interesse da China, portanto, de também, digamos, manipular, do seu ponto de vista psicológico, as lideranças, a verem a China como um parceiro fundamental para os seus empreendimentos e para as suas necessidades. O presidente Xi Jinping ofereceu também para os países africanos 800 mil empregos, portanto, ele sugeriu, ou propôs, ou recomendou, melhor dizendo, às empresas chinesas a criarem em África cerca de 800 mil postos de emprego locais. Portanto, imaginam o que isso quer dizer. Quer dizer, vale lembrar também, para reforçar, que muito recentemente a China ofereceu a Moçambique um aeroporto novo, foi inaugurado há cerca de 5, 6 dias atrás pelo Presidente da República, portanto, o que mostra a evidência de que a China está a chegar de novo, a China vem aí, e a China vem com uma lufada de ar fresco nas relações sino-soviéticas no contexto atual. Portanto, julgamos que o elevado grau de endividamento que os países africanos tinham e este alívio que o FMI começa a dar a esses mesmos países serviu de mote para que a China regressasse onde ela quis sempre estar e, sobretudo, para que a China pudesse voltar com uma narrativa à luz da Covid-19. Portanto, eu creio... Professor Francisco, desculpe, sim, mas eu vou pedir que o senhor partir para as suas considerações finais, que nós estamos com o tempo muitíssimo apertado e não podemos estender por conta que tem uma outra mesa em seguida. Então, 2 minutos para o senhor concluir, por favor. Desculpe, mas... Não, tudo bem, acho que é legítimo. As minhas conclusões vão, professora, na direção de que a Covid-19 ela serviu de mote para a China recuperar o espaço que aparentemente estava a ficar tímido nas relações com a África e recuperar, digamos, algumas das suas bandeiras que também estavam a frear no continente africano. Portanto, a Covid-19 marca a linha divisória, a fronteira entre a lufada de ar fresco
que a China volta a impulsionar no continente africano. Portanto, estaremos dispostos para interagir no debate. Muito obrigado pela atenção e até breve. Muito obrigada, professor Francisco. Eu acho que uma boa, assim, ver o que é que está acontecendo nesse momento nas relações sino-africanas, né, porque nos traz um bom relato, né, do FOCAC, que acabou de acontecer, né, então renova, vamos dizer assim, as nossas informações. Nós temos exato 11 minutos para poder concluir a mesa. O João e a Carol, que estão aqui no apoio, diz que não poderá ultrapassar mais nenhum tempo, porque tem uma mesa em seguida, né? Estava olhando aqui no chat, tem uma pergunta para o professor Renan, né, do Matheus Santos, que pergunta se essa interação entre a China e o Sudão interferiu em algum aspecto positivo ou negativo para as relações entre os chineses e os egípcios no século XX. Essa é a questão que temos no momento. Então, acho que nós podemos, depois do professor Renan, né, interagir aí com o Matheus Santos, considerar a mesa, voltar a palavra para todos os membros da mesa para suas considerações finais. Renan, por favor. Obrigado, Elza. Eu vou responder rapidinho aqui para não contribuir muito negativamente para o tempo. Antes, saudar o professor Francisco pela sua fala, pela sua presença, e saudar também o professor Jorge Almeida, que se manifestou aqui no chat. É um grande prazer revê-lo, professor Jorge. Bom, Matheus, eu não tenho como dizer especificamente sobre esse eixo trilateral, China, Sudão e Egito, mas posso dizer 2 ou 3 pontos que são importantes. Primeiro, obviamente, a relação entre Sudão e Egito tem questões óbvias envolvidas pela própria proximidade, né? São países que dividem fronteira, são países que têm no Rio Nilo uma fonte fundamental, né, de recursos hídricos, e 2 países também que estão, né, ao longo, né, do Mar Vermelho. Logo, para além dessas questões meramente geográficas, eles têm uma importância estratégica para os chineses no âmbito da nova Rota da Seda, como eu mencionei anteriormente. Além disso, o Egito tem sido um espaço natural de fluxo migratório de refugiados sudaneses no âmbito da guerra civil, né? Logo que a interlocução entre China, enquanto uma importante parceira da ONU e da União Africana na operação de paz, tem essa interlocução privilegiada com os egípcios. Não sei se vocês sabem, mas uma das primeiras experiências oficialmente híbridas de missões de paz aconteceu, né, na região de Darfur, no Sudão. Uma missão híbrida entre a ONU e a União Africana. Eu digo aconteceu porque essa missão acabou o mandato em dezembro do ano passado, dezembro de 2020. E nessa missão, né, que a China participa muito ativamente, o Egito é o 4º país que mais envia tropas, né, enviava no caso, né, a missão se encerrou. E o Egito também é o país que mais recebe investimentos no âmbito da nova Rota da Seda, de acordo com os dados oficiais. Então é natural que esse entrelace das dinâmicas políticas, econômicas, diplomáticas, securitárias entre a China e o Sudão tenha repercussões óbvias para o Egito, mas eu colocaria aí outros atores nessa equação que não somente os países em si, né? A União Africana, a União dos Estados Árabes, e o próprio Fórum de Cooperação China-África, que o professor Francisco acaba de mencionar, também são atores importantes nesse diapasão, Matheus. Pelos meus cálculos, já foram 3 minutos de fala, eu fico por aqui, mas posso desdobrar muito mais depois, Matheus, meu e-mail está com você. Obrigado. Aproveite e faça suas considerações finais, por favor, Renan. É só realmente agradecer, Elza. A gente tem se visto bastante, ainda que virtualmente, desde o início do ano, mas é sempre um prazer participar de um evento com você. Isso não é palavras ao vento, não são palavras ao vento, isso é verdade mesmo. Foi um prazer também aqui poder conhecer o Paulo, conhecer o Francisco da Conceição também, e é um prazer, de fato, integrar um evento como esse, né? 75 anos da UFBA não é qualquer coisa, já são 3/4 de século, tenho certeza que vai chegar aí ao centenário com a sua produção muito pujante em apoio e em suporte, né, ao desenvolvimento do Brasil. Então é só agradecer
e dizer da satisfação que é participar, em especial, desse webinário China Atual. Tenho acompanhado as mesas até aqui, seguirei acompanhando as próximas, parabenizar de novo a organização, tanto do Congresso quanto desse webinário. Muito obrigado. Obrigada, Renan. Por favor, Paulo, vou deixar o professor Francisco encerrar com, né, uma voz africana muito forte. Ótimo, obrigado, professora. Eu também quero agradecer muito, é incrível a programação do Congresso em todas as frentes, né? Para quem estuda a China como nós, só isso já ocupou quase todos esses dias e tem muita mesa de temas plurais e diversos, está incrível. Então é uma honra fazer parte dessa programação. Agradeço mais uma vez pelo convite para discutir o tema da diplomacia cultural nas relações sino-africanas. Acho que a gente tem muita coisa legal para pesquisar, dá para avançar bastante ainda e novas frentes surgindo o tempo todo. Agradeço, sigo à disposição para continuar essas conversas em outras redes e é isso. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Professor Francisco. Seu microfone está fechado, professor, por favor. Está melhor agora? Alô? Conseguem ouvir? Sim. Conseguem ouvir? Perfeito. Eu estava a saudar a professora Elsa, a saudar o Renan, saudar o Paulo. É bastante interessante interagir com vocês. O tempo é sempre pouco. Naturalmente, ficaríamos aqui um dia inteiro a discutir ações e aspectos concernentes à África, à China, as relações Sino-Sul-Sul, etc., porque são, naturalmente, temas muito interessantes e que têm muitas coisas para serem discutidas. Fico contente em fazer parte do aniversário da UFBA, uma instituição que eu prezo bastante, já estive aí e quero poder estar mais vezes e convidar vocês também, naturalmente, para virem para Moçambique, que é para interagirmos, que passe muito rapidamente esta pandemia, para terem a oportunidade de poder estar cá, ver no terreno, ver quais são as consequências da atuação da cooperação chinesa aqui e de outros atores, como é o caso do Brasil. A professora Elsa sabe, já esteve aqui, tivemos a fazer muitas entrevistas juntos, a conversar muito a respeito dessa mesma cooperação, e que o Brasil muito rapidamente volte ao equilíbrio, volte à estabilidade, volte à democracia, sobretudo, para que nós possamos muito rapidamente retornar a essa terra magnífica, bonita e linda. No que concerne à relação Sino-África, ficou evidenciado que a China naturalmente utilizou a Covid-19 como uma forma de reimpulsionar essas relações e estrategicamente realizou esta 8ª conferência para trazer ao de cima todas as suas propostas e matrizes de cooperação que poderão ditar as relações entre China e África para o futuro. Chamo aqui a atenção aquilo que tem que ser a importância a ser julgada pelos atores domésticos, de modo que a cooperação tenha que ser, de facto, win-win e em benefício dos moçambicanos, da sociedade moçambicana, dos africanos, da sociedade africana, e não uma cooperação em que a África, no final do dia, saia prejudicada disso. Muito obrigado a todos, um prazer enorme e até breve. Bem, obrigada, Francisco. Bem, nesses 2 minutos que restam, só me resta agradecer, né, aos colegas que aceitaram o convite. Acho que foi uma oportunidade de trazer um debate bem atual sobre as relações sino-africanas. Gostaria muito também de agradecer aos 2 colegas que eu acho que estiveram muito à frente desse webinário, que é o professor Jorge Almeida e o professor Renildo Souza, que vem trabalhando já há mais tempo, inclusive do meu engajamento direto com essa discussão da China, né? Agradecer a João e a Carol, que estiveram aqui tão atenciosos e eficientes, né? E conseguir trazer o professor Francisco foi muito importante, né, para todos nós. Eu gostaria de dizer que o professor Francisco tem sido um grande colaborador das nossas pesquisas nas relações sino-africanas, né? Primeira vez que fui a Moçambique, o professor me levou a fazer entrevista com pessoas que eu não imaginava nunca encontrar e ter acesso, dado o grau de importância, né, do entendimento das relações.
E aí devo anunciar também que nós estamos organizando, né, Renan, junto com o professor Marcos Costa Lima, que é parte do nosso pós-doc, um livro sobre as relações sino-africanas, e tanto o Paulo como o professor Francisco, né, vão apresentar as suas colaborações, né, para esse livro, né? Então, deve estar saindo aí em 2022, lá pelo final do primeiro semestre, início do segundo semestre, né? Então, é isso, conseguimos, né, terminar exatamente no horário e estamos em contato, né? Renan, a gente já vem trabalhando, o professor Francisco também, mas Paulo, espero, Paulo, que seja, né, o início de uma parceria, e eu acho que pode enriquecer também muito o nosso programa de pós-graduação em Relações Internacionais aqui na UFBA. Então, seguramente você vai ser convidado para interagir aqui, né, em outros momentos. E aguardamos, e muito obrigada também ao público que está aqui, né, e deixar o convite para a mesa, que começa às 13h30, que é sobre políticas sociais, desigualdade de direitos na China, também um outro tema assim, que conhecemos muito pouco, né? E vão estar nessa mesa o professor Penildo Filho, aqui da UFBA, nosso pró-reitor acadêmico, né? O professor Jonas Vasconcelos, que é professor da Escola de Direito e também do nosso programa de Relações Internacionais, que inclusive está aqui na sala, né? E a Adriana Andrade, que também daqui da UFBA. Então, fica o convite, né? Não só para essa mesa, mas para as mesas seguintes, e até sábado estaremos aqui discutindo China em suas relações internas, mas também China para fora, como às vezes dizemos, né? As suas relações exteriores. Muitíssimo obrigada, e foi um momento de muito aprendizado para mim.